Olá, tudo bem? Hoje vamos apresentar o trabalho sobre higienização de alimentos e esse vídeo é uma atividade da disciplina de Gerenciamento de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa disciplina é ministrada pelo professor Fernando Porto e foi confeccionada pelos discentes Tainá Lima, Maria Fernanda e Ivan da Silva. A seguir, nosso trabalho falará sobre a higienização dos alimentos, sobretudo os cuidados de higiene que devemos normalizar na nossa rotina. É de suma importância a conscientização acerca da higienização dos alimentos e no que ela acarreta no nosso bem-estar. É de conhecimento geral a importância da ingestão de uma dieta saudável e balanceada, mas para que isso ocorra, é necessário voltarmos em um ponto bem importante: a sua preparação. A preparação dos alimentos. É preciso saber a melhor maneira de escolher, preparar, conservar e rotular todos os alimentos que vão ser consumidos. Os cuidados com a higiene pessoal, do ambiente e dos próprios alimentos são essenciais nesse ponto. Quando falamos sobre higienização de alimentos, um ponto muito importante a ser debatido é a contaminação. Mas, na verdade, o que seria a contaminação? Podemos definir contaminação como a presença de um agente indesejável em um meio previamente não contaminado. Ou seja, nesse caso, boa parte das doenças transmitidas por alimentos ocorrem devido à má manipulação ou mau armazenamento dos alimentos em domicílio. Portanto, podemos concluir que a higienização é o meio mais importante e mais eficaz para assegurar a saúde e diminuir o risco de transmissão de doenças pelos alimentos. Ainda sobre contaminação, podemos pegar como exemplo os alimentos crus, que requerem um cuidado dobrado, na qual é necessário cuidado no manuseio, no armazenamento e, sobretudo, com a contaminação cruzada. Um exemplo disso é quando se corta um pedaço de carne crua e, sem higienizar o utensílio, utiliza-se o mesmo para cortar um coentro lavado. Por isso, a importância da higienização correta de todos os alimentos e a não transmissão de micro-organismos. Temos alguns cuidados básicos acerca da higiene ao manipular alimentos. É necessário manter-se sempre limpo e com roupas limpas, manter as unhas limpas e cortadas. Ao lavar as mãos, temos algumas orientações acerca de lavá-las antes de pegarem alimentos, antes de comer qualquer alimento, depois de ir ao banheiro ou depois de pegar qualquer objeto sujo. Separamos também algumas orientações básicas ao manipular alimentos. Não usar adornos como anéis, relógios, alianças, sempre limpar os utensílios antes e após o uso. Manter as latas de lixo fechadas ou tampadas, limpas e longe dos alimentos e manter o ambiente sempre limpo antes e após o preparo dos alimentos. Separamos algumas dicas para os alimentos que são consumidos crus, como frutas, hortaliças e alguns legumes que precisam ser higienizados de forma correta antes de serem consumidos. É necessário fazer sempre uma seleção, retirar as folhas ou partes apodrecidas ou danificadas. Sempre lavar com água corrente e com sabão. É necessário também realizar a sanitização, na qual consiste em pôr de molho em uma solução clorada. Enxaguar muito bem em água corrente, 1 a 1. Após isso, os alimentos já estão prontos para consumo. Raízes e tubérculos são ricos em fibras alimentares e vitaminas. Estes têm seus nutrientes perdidos quando são descascados. Com isso, a recomendação é sempre fazer a primeira higiene, depois cozidos com a casca, que será retirada antes do consumo, mantendo assim o máximo possível de seus nutrientes. Algumas dicas de armazenamento de alimentos são sempre guardá-los em vasilhas com tampas ou sacos plásticos lacrados. Evitar misturar alimentos crus com alimentos cozidos na mesma prateleira, a fim de evitar a contaminação cruzada. Carnes, aves e peixes devem ser congelados para evitar o desenvolvimento de micro-organismos. E, por fim, os alimentos não perecíveis podem ser armazenados à temperatura ambiente. O local necessita ser arejado, limpo e livre de umidade.
O gerenciamento em enfermagem acerca da higienização de alimentos nada mais é do que a aplicação dos conceitos da administração na área da saúde. Desse modo, é um setor responsável por fazer o planejamento, a organização, a direção e o controle do negócio no setor da saúde. Não basta apenas realizar e instruir acerca da higienização correta dos alimentos. É necessário conhecer sempre o público com o qual estamos tendo contato. O mapeamento desse público e a resolução de estratégias caberá à gestão de enfermagem realizá-la. É necessário também sempre a disseminação de informação de forma abrangente e acessível, com linguagem clara e objetiva. Por fim, encerramos nossa apresentação sobre o trabalho de higienização de alimentos.